entender tudo o que está acontecendo. Teses canalhas, ato preparatório uma ova, meu polo é golpista na cadeia. E a foto de uma barata aí sendo fichada antes da prisão. Vamos ver juntos. Só uma espécie é mais numerosa do que a dos artrópodes, é a dos canalhas. Costumam prosperar nas sombras. Os artrópodes que ele está falando é barata, tá, gente? Nas beiras, nas brechas. Mas há os destemidos, que dizem logo o que eles querem. Um exemplo disso, Jair Bolsonaro não cometeu crime nenhum e tentou pôr em prática uma interpretação possível da Constituição. E as acusações são uma conspiração que une o Supremo Tribunal Federal e as esquerdas. Nota, nunca incluo nessa categoria a defesa técnica de pessoas enroladas, estando nos limites da lei, cumpre o seu papel. Porque essas considerações iniciais prosperam na imprensa, duas linhas de militância, posto que são análises, não são, sobre a conspiração liderada por Jair Messias Bolsonaro. Eles reivindicam o status de isentas, já que se querem livres da dita polarização que há no país. Este escriba não reconhece a autenticidade desse achado, que se transformou em um clichê analítico. Polarização se dá entre polos. Se um é a extrema-direita, o outro há de ser a extrema-esquerda. Eu sei onde está a primeira, mas cadê a segunda? Vamos às imposturas. A primeira linha, meros atos preparatórios. Bolsonaro pode até ter pensado em cometer o crime, mas não foi adiante. E, pois, nada aconteceu, dizem os aprendizes do Corvo. Todas as articulações, pressões e intimidações devem ser consideradas meros atos preparatórios. É mesmo? É mesmo? Note-se, a partida, que essa conversa de que tais antecedentes jamais são puníveis, ela é totalmente falsa. A lei antiterrorismo, a 13.260, por exemplo, prevê no seu artigo 16. Artigo 16, aplicam-se as disposições da lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, para investigação, processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei. O que é mesmo a lei 12.850? É a que trata das organizações criminosas, assim definidas no parágrafo 1 do artigo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou de mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, que informalmente com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional, meus queridos e minhas queridas. Como se constata, a organização criminosa pode preceder o crime. Não é outra a prescrição do artigo 288 do Código Penal. Assim ataco até aqui a máxima de que ato preparatório nunca é crime. Avancemos, vamos entender aqui direitinho. O comentário do Gado é entretenimento, né, Xanda? É um negócio muito doido. Ele ficou apenas ideando? Indago, o então presidente ficou recluso no Palácio do Alvorada, metido em seu chinelão, escoltado por calça tactel e camiseta da seleção, a meramente idear conspirações para impedir a posse de Lula, agredindo no máximo o bom senso e o bom gosto, ou ele efetivamente mobilizou entes e pessoas de Estado para dar o soco na mesa, by General Heleno, e assim rasgar a Constituição? A delação premiada de seu ajudante de ordens, o Mauro Cid, e os respectivos e demolidores depoimentos de 2 comandantes, Freire Gomes do Exército e Batista Júnior da Aeronáutica, não deixam a menor dúvida do que se deu nos bastidores. E olhem
que me atenho aqui aos eventos que antecederam imediatamente a eleição e aqueles a que elas se sucederam. É certo que a história completa de capítulo tão patético e perigoso da República não poderá se descuidar dos 4 anos de mandato, com ênfase na deposição, em março de 2021, do ministro da Defesa e dos respectivos comandantes das 3 forças, com o fito de substituí-los por militares simpáticos à intervenção armada na política. Naquele caso, o objetivo era ameaçar o Supremo Tribunal Federal, que decidira nos limites da carta enfrentar a política oficial contra a Covid. Atenho-me aqui à reta final do mandato, a perturbação do processo eleitoral, a cargo no Ministério da Defesa de Paulo Sérgio Nogueira, incitação do comando das forças para impedir o pleito ou tornar sem efeito seu resultado, mobilização para decretar o estado de defesa ou estado de sítio, além das operações da garantia da lei e da ordem, a GLO, agitação da soldadesca e estímulo explícito à ocupação das dependências anexas a quartéis do Exército. Bem, afirmar que tudo isso seria, no máximo, uma ideação sem consequência, caracterizando não mais do que atos preparatórios, é tese que, vá lá, fica bem na boca e na pena da defesa. É seu papel, insisto. Fora desse ambiente, trata-se mesmo de... Trata-se do quê, queridos? De canalice. Avancemos. Crime tentado. Entre a mera conjectura de um crime e a sua efetivação, pode existir a tentativa e, quando menos, pode-se dizer que Bolsonaro tentou. Bolsonaro tentou, queridos. Não adianta vocês chorarem aí no chat, tá? Que, o Lula é que é ladrão. Desculpa, queridos. Bolsonaro tentou o golpe. Bolsonaro é o pior presidente da história. Sejam membros aí do nosso canal. Pinguem superchats do nosso canal para ganhar curso, queridos, queridas. Vamos ao artigo 14 do Código Penal. Artigo 14 disse o crime consumado quando nele reúnem todos os elementos da sua definição legal, tentativa, tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena da tentativa, parágrafo único, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Nem os bolsonaristas mais ensandecidos, daqueles que oram para pneu, negam a tentativa do golpe. Aliás, essa é uma das razões de adoração de seu guia e de repúdio aos legalistas das Forças Armadas. Basta visitar a pregação das milícias digitais, o mito fazia a sua parte, diziam os fanáticos, mas os oficiais generais não colaboravam. Ou por outra, ele tentava sim, mas os fardados resistiam. Para voltar ao artigo 14, o desastre só não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou que outra razão teria levado a deputada Carla Zambelli do PL, por exemplo, a molestar o então comandante da Aeronáutica, cobrando-lhe a intervenção, como ele revela em depoimento, para lembrar tais milícias, obedecendo aos conspiradores, passaram a hostilizar os militares que resistiam ao golpe. O título 12 do Código Penal. Não havendo dúvida razoável de que Bolsonaro tentou virar a mesa, é preciso que nos voltemos então para o capítulo 12 do Código Penal, a ele incorporado em 2021, com o fim da Lei de Segurança Nacional. Transcrevo o artigo 359L e 359M. Artigo 359L. Tentar, com emprego de violência ou de grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena: reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à de violência. Artigo 359-M. Tentar depor, por meio de violência
ou de grave ameaça, o governo legitimamente constituído, pena reclusão de 4 a 12 anos, além de pena correspondente à violência, meus queridos e minhas queridas. O CP, no artigo 14, como vimos, prevê alívio de 1/3 a 2/3 da pena para o crime tentado, mas não consumado, meus queridos e minhas queridas. É sempre a dona Zamba do Marvada, exatamente, queridos e queridas. Pinguem superchats, sejam membros do canal, ajudem a Folha Democrata a continuar existindo. Participe do canal e ganhe livros, queridos e queridas. Virem membros aí que a gente precisa da ajuda de vocês. Ora, nem isso se aplica a Bolsonaro, porque a tentativa constitui por si a natureza dos tipos penais. Não houvesse a tipificação, ele poderia pedir o benefício da pena menor por apenas ter tentado, não sendo bem sucedido em razão dos eventos alheios à sua vontade. Mas, desdita para ele, o argumento se perde porque a lei pune com pena severa justamente a tentativa, dada a gravidade do crime. Perdeu, cara. Mas, quem era Bolsonaro nessa ordem das coisas? Não estivesse entendendo suficientemente demonstrado por que Bolsonaro há de responder, no mínimo, por tentativa de abolição do Estado de Direito, por tentativa de golpe de Estado e por organização criminosa, é preciso que nos lembremos de quem era ele na ordem institucional. Transcrevo o trecho do que disse Paulo Gonet, procurador-geral da República, em entrevista ao podcast Reconversa. Quando o extremista não aceita o outro e só quer a si mesmo, mas está na dele, está em casa, no máximo animado ou destruindo um jantar de domingo, vá lá. O problema é quando isso começa a incitar movimentos de ruptura com a ordem, quando isso se coloca como uma engrenagem para esse propósito de ruptura com a ordem, de destruição dos pilares da convivência democrática, e aí a gente entra no plano penal. E aí a gente sabe que não pode aceitar. Embora notavelmente vulgar, primitivo mesmo, Bolsonaro não era um qualquer. Trata-se do presidente da República, do comandante supremo das Forças Armadas. Protegido pelo cargo, ele mobilizou contra a democracia o Estado de Direito, que lhes cabe proteger no que depender o uso da força. Ou, por outra, pela primeira vez na sua história, o Brasil foi governado por um autêntico subversivo. Fato: 2 comandantes resistiram à intervenção armada, tivessem condescendido e bastaria que fizesse o do exército, teria havido mortes. Nunca se esqueça, um golpista também é um assassino em potencial. Nem os bolsonaristas raiz negam a tentativa de golpe e por isso lamentam a solidão do seu líder e a suposta traição dos militares. Mas o tipo de canalha que eu trato aqui, essa espécie com mais variantes do que os artrópodes, ele nega que o crime tenha sido cometido e quer que a impunidade seja uma das faces da conciliação e do fim da polarização. Olha o Bruno Benites aí, queridos, que bacana. Faz tempo que eu não te vejo, hein, Bruno? Seja bem-vindo. Cheguei de verdade só agora, vou lá pro início. Mais de 100 likes. Bora, povo! Marlene Brandon, Ciro quer pegar o lugar do Bolsonaro para presidente. Maria das Graças, Pedro, bom dia. O que houve com o canal do Bem-vindo? Bem-vindo sofreu um strike, tá? Pelo que eu sei, parece que o Pedro Rocha tá fazendo retransmissão lá, mas acompanha o Bem-vindo nas outras redes sociais, tá, gente? Isso é muito importante. Virem membros, gente. Pinguem superchats. A gente precisa da ajuda de vocês. Precisamos de 50 pilas ou de 25 pilas no mínimo pra gente fechar bem aqui a nossa live. Defendemos a reconciliação plena do país com a Constituição, com o Código Penal, diz o Reinaldo Azevedo, e com as instituições. E o único modo de fazê-lo é mandando golpistas para a cadeia. Ou eles tentarão de novo amanhã. Se fazer tal defesa é estar em um dos polos, eis o meu. Aí o Reinaldo